Oi, gente! Hoje eu estou aqui para trazer para vocês um vídeo super especial, com participação especial de Josué Vernalha, né? O meu amigo Jo, que já esteve aqui comigo, né, no canal em algumas lives que a gente chegou a fazer no ano passado. E hoje eu estou trazendo ele aqui, né, para ele apresentar para vocês o novo projeto dele, Encantado, né, que está entre os semifinalistas do Prêmio TikTok Livros do Futuro. E então o Jo se apresente aqui pro pessoal. Olá, Polly. Olá, seguidores do Show da Polly. É uma honra estar aqui novamente. Participei de algumas lives no ano passado, estou aqui mais uma vez. E hoje eu vou falar um pouco sobre o meu livro, né? Que é semifinalista no concurso TikTok Livros do Futuro. E eu tô muito feliz de estar aqui, de ter essa oportunidade de falar um pouco mais dessa obra com vocês. Então, né, sobre o seu projeto Encantado, a primeira coisa que eu gostaria de te perguntar, né, é assim, de onde nasceu essa ideia, sabe? O que foi que te inspirou para criar essa obra tão fantástica e tão incrível, né, e com esse apelo tão brasileiro, né, e tão distinto assim, que realmente só da gente olhar para a capa, a gente olha para as imagens, já é uma coisa assim que chama muito nossa atenção. Como foi que isso nasceu na sua mente? Olha, Polly, a grande inspiração para esse livro foi o nosso país, né, o Brasil. Foram as lendas brasileiras, o folclore brasileiro, o poder das crenças populares. E há muito tempo eu queria ler uma história de fantasia, de alta fantasia, no caso, que tivesse elementos da cultura brasileira, na sua pluralidade, na sua totalidade, porque eu já vi algumas obras que são focadas, tipo, em lendas indígenas, outras em histórias de origem das mitologias afro-brasileiras, mas eu queria algo que juntasse tudo isso, porque a cultura brasileira é muito rica, né? E ela é muito extensa. E eu queria ler uma história de alta fantasia que refletisse a grandiosidade do Brasil, dos povos brasileiros, das culturas brasileiras, e eu nunca encontrei isso. Então, Encantado é um livro que eu escrevi, que era um livro que eu queria ler, e eu que tive que escrever esse livro. Porque eu sou muito fã do Tolkien, né? Senhor dos Anéis, O Hobbit, Silmarillion, todo aquele universo de Arda, da Terra-média. Foi algo que me inspirou muito desde muito novo. Eu gosto muito desse universo. E eu quis trazer a mesma coisa que o Tolkien fez, só que pro contexto brasileiro, né? O que o Tolkien fez? Ele criou um universo de alta fantasia, inspirado nas lendas inglesas, no conjunto de mitos do país dele, porque ele era britânico. E ele desenvolveu todo um universo com uma língua, com várias línguas, na verdade, baseados nessa cultura, na cultura dele, né? Na cultura do país dele, do povo dele, nas lendas que ele cresceu escutando quando ele era criança. E eu quis replicar esse mesmo formato do Tolkien, só que com uma obra bem nacional, que traga pertencimento e identidade, né, para o público, para as pessoas que estão lendo. Porque, para ser bem honesto, Encantado começou sendo um livro de alta fantasia nos padrões tradicionais, né? Era um rapaz branco inspirado nas lendas europeias, tinha elfo, tinha dragão, tinha uma feiticeira também, que também tem nesse livro, já vou contar um pouco mais sobre a história. Mas Encantado nasceu do esqueleto, né, de uma história que eu tinha escrito anos atrás, que não foi finalizada, que era uma história de fantasia nesses moldes. Né? Quando eu senti essa necessidade de escrever algo de alta fantasia, mais voltado para a cultura brasileira, eu fui pesquisar coisas que eu já tinha escrito e encontrei esse livro, que contava a história de um rapaz que precisava libertar o vilarejo dele de uma feiticeira poderosa, né? E ele reúne um grupo de heróis para poder derrotar essa feiticeira. Um pouco inspirado ali nos Sete Samurais, também que a gente vê em Rebel Moon, né? Mas essa história é inclusive anterior a Rebel Moon, que eu escrevi ela. Tem que uns 8 anos que eu escrevi os rascunhos desse primeiro livro de fantasia. Só que no processo de escrita desse livro, eu senti que eu não estava sendo honesto, que eu não estava contando uma história
diferente, eu senti que eu não estava sendo fiel à minha verdade artística, né? Então, eu abandonei esse projeto. E daí, nos últimos tempos, eu comecei a refletir, matutar sobre isso. Por que que a gente não vê histórias de alta fantasia mais focadas no Brasil, nas nossas culturas e etc. Então, eu comecei a fazer pesquisas extensas sobre a cultura brasileira como um todo, né? Sobre os mitos, sobre o folclore. E eu fui enumerando, separando, estudando bem profundamente, né, com muito respeito às culturas, às religiões de matrizes africanas, às religiões indígenas, às religiões não cristãs e também às religiões cristãs que floresceram no Brasil. E daí, né, fui atrás também de outras inspirações, Ariano Suassuna, que trabalhou muita coisa fantástica, focado nos interiores, nos sertões brasileiros. Eu queria trazer isso para minha obra, que fosse que a voz da obra viesse do popular, dos interiores, dos sertões, né, dos conhecimentos dos anciões. Então, eu comecei essa jornada, né, de pesquisar isso, Alto da Compadecida, Pedra do Reino, que eu não cheguei a ler o livro, mas eu pesquisei muito. Li alguns textos, algumas peças do Ariano. Guimarães Rosa, com Grande Sertão Veredas, também uma grande inspiração. Morte e Vida Severina. Então, o meu livro, ele nasceu de um conjunto dessas várias influências, sabe? Desde estrangeiras, europeias, a regionais, a brasileiras. E eu queria também contar uma história que fosse mais acessível para um público mais abrangente, né? Desde uma pessoa mais entre seus 10 anos, 9, 10 anos, até as pessoas mais velhas. E eu queria que Encantado fosse uma obra que trouxesse sabedoria popular com ela, né? Que desse uma sensação de ser uma obra que você está escutando uma avó contar, uma pessoa mais velha contar. Aquela sensação de histórias orais que vão passando de geração em geração. Então, foi muito especial criar esse universo, né? E daí eu fiz toda essa pesquisa, peguei essa história que eu tinha escrito anteriormente e reimaginei ela e coloquei no contexto de Encantado. Eu passei alguns meses elaborando esse universo, pesquisando, estudando as línguas, as palavras e criei um próprio universo com seus próprios idiomas, com suas próprias criaturas, mas inspirado no Brasil profundo. E daí surgiu Encantado, que se passa nesse continente fictício de Braine, que é inspirado no Brasil imperial e nas culturas brasileiras, dos povos indígenas, das culturas afro-brasileiras. Então, foi uma experiência muito incrível escrever esse livro, um pouco cansativa, trabalhosa, mas revigorante no final das contas. E uma coisa que eu queria muito, muito saber, e olha que eu quero saber com certos detalhes, eu não quero uma sinopsezinha básica, não, é a história desse livro, né? Qual é a trama de Encantado? O que é que a gente pode esperar quando a gente pegar esse livro, né? Quando ele vencer os prêmios, né, do TikTok, o Prêmio Livro do Futuro, que eu estou torcendo aqui, eu tenho certeza que vai conseguir, né? E aí, quando a gente finalmente tiver nas nossas mãos Encantado, né, que tipo de história a gente vai ler? Então, a história, ela acompanha um rapaz que chama Severino. Ele é um sertanejo, né? Um rapaz ali do sertão. Ele mora no sertão de Mandacurá, no vilarejo de Arroio Noiá. E Arroio Noiá fica nas dependências de uma fazenda muito grande que é comandada pelo Coronel Jesupé. E o Severino, ele sempre sonhou em ser um herói, em fazer coisas honradas e não ser uma pessoa esquecida, né? A história dele, ele tem esse desejo de ser uma pessoa que será lembrada, de ter grandes feitos. Mas tudo ao redor dele demonstrava que ele nunca seria essa pessoa que ele sonhava em ser, né? Ele era um rapaz pobre, com a família endividada com o coronel. Ele não sabia o que fazer, para onde ir, né? A não ser, ele tinha medo de aceitar o destino e ser como os pais e os antepassados recentes dele foram, né? E a avó dele, a Dona Berê, antes de morrer, ela era incorporadora, né, de uma santa, da Santa Elô, que faz parte ali da região, daquele vilarejo. E ela vivia contando as lendas do passado pro Severino, e o Severino sempre teve esse sonho de ser mais do que ele era. E um dia ele faz uma reza para Santa Elô, e ela aparece para ele numa visão, e fala para ele que a oportunidade que ele tanto quer vai chegar.
ele vai ter a oportunidade de se provar, de provar o seu valor. E a oportunidade vem no momento menos esperado, né? Um belo dia o Severino tá vivendo a vida dele, o Jesupé aparece em Arroio Noiá para cobrar os impostos, só que ele tá cobrando impostos muito altos, e o Severino fala assim, não dá para isso continuar. Ele fica muito injuriado com as injustiças, então ele bate de frente com o Jesupé. Só que o Jesupé, ele fica muito revoltado. Ele até cogita em matar o Severino ali naquele momento, só que ele não queria criar um mártir. Então o que ele faz? Ele faz as pessoas se voltarem contra o Severino. Então ele fala que ele vai voltar daqui a um ano, por causa da insubordinação do Severino de confrontar ele, que ele vai voltar dali um ano e vai cobrar 5 vezes mais. Então os moradores de Arroio Noiá vão ter que pagar 5 vezes mais do que eles já pagam. E se eles não pagarem, ele vai destruir toda a vila, vai botar fogo e vai botar eles para correrem de lá. E daí ele fala, isso tudo está acontecendo por culpa do Severino ter me enfrentado. E os moradores do vilarejo ficam com muito ódio dele. E ninguém sabe como que vai pagar essa dívida, porque eles moram no sertão, eles estão passando por um período de seca, de escassez, eles mal conseguem se sustentar, não dá para eles guardarem, plantarem, cultivarem grãos para poder pagar essa dívida muito alta. Então, um belo dia, chega em Arroio Noiá um mensageiro do Império, e os moradores ficam muito assustados, porque não é comum mensageiros do Império aparecerem por aquelas bandas do mundo, assim com frequência. Quando acontece é porque alguma coisa de muito importante aconteceu. E esse mensageiro, ele traz uma mensagem do imperador, né? Que ele está convocando guerreiros e guerreiras valentes do Império, dos cantos do Império, para uma missão. Por quê? O Império estava se expandindo para a floresta, porque nesse continente tem uma vasta floresta, e eles estavam explorando os recursos minerais de lá, especificamente ouro. E daí eles começaram a escavar, a destruir a floresta, e começaram a aparecer seres mágicos que destruíam os equipamentos deles, botavam eles para correr, e começou a destruir essas zonas de exploração e botar o Império para correr dali. E o imperador mandava exército atrás de exército, e esses exércitos iam, uma boa parte dos homens desapareciam, os que conseguiam fugir voltavam traumatizados, e ninguém conseguia fazer nada. E o imperador já estava a ponto de surtar, porque os nobres que tinham investido dinheiro nessa atividade de minério, de extração de ouro, estavam pressionando ele para ele fazer alguma coisa, porque eles estavam perdendo dinheiro, que eles não podiam deixar essas criaturas, que eram comandadas por uma feiticeira, e segundo eles, destruir os negócios deles dessa maneira. Então, o imperador não podia também ficar mandando mais exército para a floresta, né? Porque o Império era grande, ele precisava de um exército para monitorar todo o território do Império, né? Eles têm uma costa litorânea muito grande, então ele falou, não dá para ficar assim, eu não posso mais mandar soldados. Então ele decide fazer um concurso, e aquele que conseguir, né, os guerreiros que conseguirem capturar essa feiticeira e trazer ela para ser julgada na capital, vão ganhar uma recompensa, né? Um título de nobreza, dinheiro, terras. E o Severino, quando ouviu esse comunicado, ele falou, era essa chance que a Santa Elô tinha me falado na visão, né? Essa que é a minha chance de me provar, né? Então, ele decide partir nessa aventura, porque para ele não é só pela recompensa material. Ele quer esse dinheiro, essa recompensa, para ele pagar a dívida de Arroio Noiá com Jesupé e salvar os lares e as vidas de todo mundo ali, né? Porque ele se sente muito responsável por tudo que aconteceu. Então ele inicia uma jornada de coragem, de aventura, de resistência. Ele parte muito relutante, porque ele sempre sonhou em sair da vila dele e em conhecer o mundo, mas quando isso vem, é num momento ruim. Então ele não tá se sentindo bem, ele tá com medo também, ele nunca pensou que ele fosse sentir medo, mas ele tá com medo, ele tá aflito. E ele vai mesmo assim nessa jornada. E com ele vão outras pessoas, vai a irmã dele, a Firmina, que é aprendiz para se tornar a futura incorporadora da Santa. Vai os amigos fiéis também dele, que não odiaram ele, o Marcolino e o Matias, e o grande amor da vida dele, né, que é a menina que ama muito ele, que é a Margarida, a Sinhazinha Margarida.
E também um mesedeiro que vive em Arroio-Noia, ali na região, ele é meio como um mago, um feiticeiro, ele também vai nessa jornada com o Severino, porque ele acredita no Severino. E o Lazô, ele vê mais coisas do que aparentam, né? Ele tem uma visão, assim, mística, muito grande, e a Firmina também. E daí eles saem nesse grupo, nessa aventura, e eles vão percorrer todo o continente de Braimen até a floresta. E ao longo dessa jornada, outras pessoas vão se juntar a eles, que é um jegue que chama Feijó. E o jegue, ele é um jegue falante, metido a inteligente, ele acha que se comporta que nem gente. Então ele é muito divertido. Tem uma inspiração ali no burrinho do Shrek. Eles também vão se deparar com o Brazugo, que é um filho de um nobre, que quer provar o seu valor também e vai junto com eles nessa expedição. Tem o Guvão, da capa larga, que é o mercenário que eles vão contratar para ajudar eles a passarem pela floresta, porque o Guvão, ele conhece muito dos caminhos ali do oeste, da floresta, e ele é um bom guerreiro. E também eles vão encontrar, mais ali pro final da jornada, não é um spoiler, porque ela é uma membra oficial dessa jornada, mas ela aparece no momento mais tardio do livro, que é uma guerreira indígena que chama Yamara. E ela faz parte desses povos da floresta, e ela se transforma numa onça gigante durante a noite. Então, eles vão sair nesse grupo, eles vão sair nessa expedição pelo país, pelo continente de Braimé, pelo Império de Luz Varas. E é um livro que eles vão se deparar com muitos perigos, é um livro que vai trazer muito amadurecimento, é uma jornada muito poderosa, né? Tem mensagens sobre coronelismo, sobre injustiças sociais. Então, esse livro também ele é muito inspirado na história do Brasil, né? Do como o Brasil se constituiu como colônia, as injustiças. Ali faço referências às capitanias hereditárias. Também trago muita questão ambiental, né, que é uma problemática do nosso país contemporâneo, principalmente em relação à Amazônia, ao Pantanal e ao Cerrado. Todos esses biomas também estão presentes nesse continente de Braimé. Então, a foto do continente do mapa vai aparecer em algum lugar aqui para vocês, porque eu também fiz o mapa, fiz as ilustrações. Então, é uma história muito rica, sabe? E a vampira, a grande antagonista da obra, é uma vilã. A grande antagonista da obra, of course, é uma vilã, mas ela é uma vampira. E é uma vampira aristocrática. E ela escraviza criaturas da floresta. Essas criaturas mágicas, vende elas para o mercado ilegal de criaturas. Ela trafica as criaturas, né? Ela é uma traficante de criaturas mágicas, mas ela também está envolvida com o negócio do ouro lá na floresta. Ela é uma das nobres que está investindo dinheiro lá. E ela quer uma solução para isso. Ela é muito cruel, ela vai dar o que falar, ela vai causar muito, né, nessa história. E é um livro que suscita pertencimento, sabe? Eu espero que as pessoas gostem muito e que se sintam abraçadas e conectadas com esse universo. Encantado realmente é um universo, assim, muito fascinante, muito incrível que você criou. E eu não consigo nem colocar em palavras, assim, o quanto eu estou torcendo para você vencer, né, nessa premiação, né? E o seu livro ser muito votado, ser muito conhecido, porque eu sei que você é uma pessoa, assim, que tem muito talento e que tá trabalhando e estudando, indo atrás, assim, de evoluir e amadurecer artisticamente para trazer o melhor tipo de obra possível para o mundo, né? E eu sei que você já tá há um bom tempo, assim, planejando, né, o seu momento de debutar na literatura, né, e ter o seu primeiro livro. E a gente sabe, assim, que na nossa relação, assim, pessoal, eu acompanhei, né, a sua trajetória até você chegar nessa obra de Encantado e ver o quanto você foi testando várias coisas, experimentando várias coisas, e de repente parece que tudo se encaixou quando você começou a fazer esse livro. E realmente era uma coisa, assim, que era o destino, esse ser o seu início, né, essa ser a porta de entrada para o público, né, conhecer o seu trabalho, conhecer a sua literatura. E eu estou torcendo muito, 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 né, por você e por esse livro. E peço a todos vocês, da gente aqui, inscritos do Show da Poli, para irem votar, né, no livro Encantado de Josué Vernalha, nessa premiação, né, do TikTok Livros do Futuro.
Eu vou estar deixando aqui na tela, né, gente, assim, tanto o QR Code, quanto também na descrição aqui do vídeo, eu vou deixar o link em si, né, pra você conseguir votar. Votar, gente, é uma coisa super, super simples, de verdade, né? Você só coloca ali um nome, o seu e-mail, e depois você recebe, né, um e-mail do TikTok, só pra você confirmar que realmente você votou, e você aperta ali pra confirmar e pronto. É uma coisa super simples, super fácil, mas que você fazendo isso, você tem a chance de mudar a vida de um artista nacional, né, e de ter a oportunidade de lançar a sua obra, né, por uma grande editora. E enfim, é uma coisa que eu sei que o Jô merece muito. Então conto com vocês, né, pra ajudar a gente nisso. Gente, basta votar, é uma coisa super simples. E então, né, Jô, deixo agora as palavras com você. Mais uma vez, Polly, é um prazer estar aqui no seu canal, né? Ter essa conversa com você é muito prazeroso sempre estar aqui contigo. Peço para vocês votarem em mim no TikTok Livros do Futuro. O link vai estar aqui, vai ter um QR Code aqui na tela para também facilitar o acesso de vocês. Votem em mim. O livro, se vocês aí que são fãs de Avatar, vocês vão gostar com certeza desse livro, porque ele traz muita natureza, traz povos indígenas, traz batalhas incríveis. O livro tem muito romance, né? Tem muito drama. Tem, apesar do romance não ser o foco, a gente tem cenas lindas, fofinhas. A gente tem o primeiro beijo do Severino. Então, tipo, é um livro, assim, muito legal, sabe? É uma obra que eu tô muito feliz de ter escrito, tô muito contente com o resultado dela. E eu peço muita ajuda de vocês para que eu consiga levar essa história adiante, né? Que eu consiga aumentar, ampliar a plataforma para poder lançar essa história, né? O TikTok Livros do Futuro vai me dar essa oportunidade de publicar meu livro com uma grande editora. Mas para isso eu preciso da ajuda de vocês, então peço que votem em mim. Podem votar quantas vezes vocês quiserem, lá no Livros do Futuro, usando o mesmo e-mail, não precisa criar outro e-mail. É bem simples, é bem fácil de votar e conto muito com o apoio de vocês. E mais uma vez, Polly, muito obrigado pelo espaço aqui no seu canal. É um prazer sempre estar aqui com você, acompanhando o seu trabalho. E é isso, gente. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando sobre Encantado com vocês, tá bom? Votem em mim, me ajudem a levar Encantado pra frente, a expandir essa história, levar essa história pro mundo, porque é uma história nacional, uma história do nosso país. E é isso. Muito obrigado, viu, gente? E é isso, né, gente? Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer a história de Encantado, né? E conhecer um pouco mais sobre o Josué Vernalha, que ele já esteve aqui no canal, mas as participações dele, né? Ele não tinha comentado tanto, assim, sobre o seu lado artístico e profissional, né? Então aqui vocês conheceram ele de uma outra maneira, né? Eu espero que vocês tenham se interessado por Encantado. Não deixem de votar. E eu prometo, gente, que em breve eu volto aqui com vídeos de Avatar, né? E, inclusive falando sobre as cenas que foram colocadas, né, inéditas de Avatar 3 na sessão de relançamento de Avatar 2. Eu não tive tempo de fazer isso ainda por causa das minhas aulas na faculdade, especialmente porque eu tô tendo várias gravações e projetos pra fazer depois que a aula termina. Então eu passo o dia inteiro fazendo coisa, não tive tempo de parar pra filmar. Mas em breve vai ter um vídeo sobre isso. E também vou fazer um vídeo, né, gente, sobre essa questão de Avatar 4 e 5 possivelmente ter sido cancelado. Então eu vou comentar sobre tudo isso nos próximos vídeos, né? Não percam. E é isso, deixo vocês por aqui. Até mais!